Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? A gente vai trabalhar um problema de seleção de disjuntores, né, certo? Essa seleção de disjuntores, tá, possui uma norma, tá, de 3E, existem normas brasileiras também, que regem como deve ser feita a escolha e que critérios devem ser adotados na hora de otimizar, né, e determinar a solução ótima, né, para a instalação lá do disjuntor no campo, certo? A gente vai ver apenas de forma um pouco mais elementar, né, mas que possibilita cada um de vocês, caso vocês sigam por esse caminho, estudar mais profundamente esse assunto. Tá? É importante salientar que essa escolha de disjuntores não é algo tão trivial como eu vou apresentar na aula de hoje. Claro que hoje eu vou apresentar dois critérios, que são dois critérios importantes, talvez os mais importantes para a escolha de disjuntor, porque o disjuntor, o que é? Ele é um dispositivo mecânico de manobra, tá? Que está ligado à proteção. Em algum local eu coloquei isso aqui, ligado à proteção. Então, ele tem uma função vital, assim, para o sistema, que é a qual? No momento que acontece um defeito, tá? O dispositivo de proteção identifica esse defeito e manda um sinal de trip para o disjuntor abrir. Tá? E aí, dessa forma, isolar uma área ou uma região defeituosa do sistema. Tá? Disjuntores, de forma geral, eles podem ser operados de forma manual ou automática. Mas muitas vezes, e quase sempre, né, a função principal é a atuação de forma automática, tá? Para fins de proteção. Tá? Obviamente, isso é uma função, tá? É uma função apenas que pode estar associada a outras diversas funções, tá? Que depois, logo em seguida, a gente vai ver, que aí, naturalmente, a operação pode ser manual, né? Certo? Mas para fins de proteção, a atuação do disjuntor sempre tem que ser automática, né? E comandada a partir de uma lógica de proteção linkada a outras funções de proteção. Certo? Algo que, por exemplo, eu acredito que aqui boa parte de vocês cursaram a disciplina de sistema de distribuição semestre passado, algo que vocês não se preocuparam muito com disjuntor, porque disjuntor não é um componente que a gente enxerga dentro da rede de distribuição. Uma rede de distribuição, o disjuntor está localizado lá dentro da subestação, tá? Junto ao alimentador que inicia a distribuição de energia e mede a tensão. Tá? Mas dentro da rede, a proteção e chaveamento, a manobra é feito por chaves seccionadoras, religadores, chaves fusíveis. Tá? Então, de forma mais específica, a gente vai trabalhar aqui os disjuntores que são utilizados na alta tensão, tá? Porque é ali mesmo que a gente vai encontrar um grande número, tá? Em um grande número de componentes, protegendo linhas, protegendo transformadores, usinas hidrelétricas, termoelétricas, né? As máquinas geradoras, né? Enfim, fazendo conexão de banco de capacitores, reatores à rede, fazendo entrada de carga, saída de carga, sempre em alta tensão. Tá? A característica principal do disjuntor é que seu estado de operação normal é que ele esteja normalmente fechado. Certo? Então, um disjuntor deve conduzir corrente quando ele está operando em condições normais de operação. Tá? É um circuito fechado. Tá? No momento que ele atua, atuar é abrir. Tá? E ele abre por fins de manutenção, para fins de alteração topológica, ou para fins de proteção, como eu disse antes, tá? Interrompendo o fluxo de corrente até as áreas defeituosas da rede. Tá? O disjuntor, tá? É importante também destacar isso, né? Ele deve possuir uma alta confiabilidade, visto que ele fica ligado à rede, né? Por um longo período de tempo, tá? De forma imóvel, tá? Até um determinado instante de tempo, né? Que ele vai ter que agir, tá? E normalmente, quando ele tem que agir rápido, né? Certo? E de forma segura, né?
garantindo o seccionamento daquela região defeituosa, caso o problema seja de proteção. Então, só por esse slide já dá para ver a complexidade que tem por trás da escolha do disjuntor, né? Da importância que ele tem dentro do CEP. Mesmo que lá no início a gente tenha visto ele como proteção, né? Ligado à proteção, hoje o disjuntor é bastante utilizado para manobra. Tá? Os equipamentos tradicionais de uso para manobra são as chaves seccionadoras, né? Chave seccionadora, eu acho que vocês já devem ter visto lá em subestações, são dispositivos desse tipo, né? Certo? Tem o seccionamento, né? E esse seccionamento é visível. Tá? Vou botar aqui de alta tensão. Estou trabalhando. Certo? Não há nenhuma câmara de extinção de arco. Tá? Então, naturalmente, a chave seccionadora só deve ser operada quando eu não tenho carga. Quando eu não tenho corrente fluindo por dentro desse componente. Quando eu tenho corrente, tá? O equipamento mais adequado para a realização de manobra seria o disjuntor. Por quê? Porque o disjuntor tem uma câmara de extinção de arco. Tá? Quando a gente desenha lá no CEP, a gente sempre desenha um quadradinho. E esse quadradinho é para representar, eu acho, e aí na minha visão particular, né, a câmara de extinção de arco elétrico, né, a óleo, tá? Por quê? Porque os contatos elétricos, tá, estão imersos nesse óleo, tá? Na hora que for feito o chaveamento, o arco elétrico fica confinado a essa câmara, tá? Algo que não ocorreria lá na chave seccionadora, né? Na chave seccionadora, a gente não teria nenhum tipo de controle do arco elétrico. Então, o arco elétrico poderia surgir aqui, até a gente pode até ver um vídeo disso, né? O que acontece? Arco elétrico, chave seccionadora. Quando a gente faz a abertura sobrecarga, né? Com um dispositivo inadequado. Tá? Certo? O que eu acho importante salientar, ó, que pelo fato da gente não ter controle, tá? Isso aqui é uma operação totalmente perigosa, né? Porque esse arco elétrico, por não ter controle, aí pode se aproximar a outros elementos aqui da subestação, e aí pode gerar um princípio de incêndio ou qualquer outra coisa pior, né? Certo? Na verdade, o pior é o incêndio. Né? Então, isso aqui provavelmente foi uma operação, um erro humano, tá? Porque normalmente essa chave seccionadora não recebe trip, ela não recebe comando automatizado. Isso aqui passou por um operador humano que abriu, tá? Quando havia carga, aconteceu esse problema, tá? Por sorte, aqui não aconteceu nada, né? Mas tem vários outros exemplos que essa manobra aqui não foi tão satisfatória quanto essa, tá? Em termos de sucesso. Então, alguns exemplos, tá? Retirar linhas de transmissão para redução de perdas. Por exemplo, eu estou lá com minha linha de transmissão com perdas elevadas, de repente alimentando pequenas cargas, então é melhor retirar a linha de transmissão. Conexão de banco de baterias ou banco de capacitores à rede para controle de tensão, tá? Por exemplo, para controlar o perfil de tensão. Por exemplo, está com uma subtensão, tu quer elevar essa tensão, uma linha de transmissão. Conexão de compensadores síncronos para controle de reativos, aqui pode ser compensadores estáticos também, né? Por exemplo, tu está com fator de potência baixo na rede, aí tu quer fazer essa compensação, tá? Ou até mesmo criar condições de segurança para a manutenção da rede, né? Certo? Imaginem que esse disjuntor aqui é um elemento, um dispositivo da rede e que tem uma vida útil, né? Os seus contatos se danificam, a mola que tem dentro dele perde a capacidade elástica que tinha lá no início, então é um dispositivo que precisa de manutenção. Tá? Então, como as barras precisam, como o transformador precisa, como qualquer linha de transmissão e qualquer outro componente ligado à rede. Então, muitas vezes,
existem alguns disjuntores que são utilizados apenas para manutenção, né? Por exemplo, eu quero... Isso acontece bastante nesses casos aqui, né? Acho que vocês já fizeram subestação, né? Já viram esse arranjo aqui. Barra principal, barra de transferência, né? Certo? Por exemplo, aqui, digamos que isso aqui é a barra principal, tá? Isso aqui é a barra de transferência. E aqui, nessa barra aqui, principal, digamos que eu tenho esse disjuntor ligado a essa barra principal. Tem uma chave seccionadora, tá? Que está fazendo um bypass nesse disjuntor ligado até a transferência. Certo? Por algum motivo qualquer, né? Eu quero fazer uma operação, uma manutenção, seja preventiva, seja corretiva, nesse disjuntor, tá? Existe um princípio, isso vocês podem encontrar lá nos módulos de proteção, lá do ONS, ou em normas dos órgãos reguladores de qualquer país, tá? Que todo elemento de alta tensão deve ter proteção, tá? No momento que eu tiro o disjuntor, eu perco a proteção, porque eu perco a capacidade de fazer a manobra, tá? Fazer o seccionamento, por exemplo, dessa linha de transmissão aqui ao lado, tá? Então, existem, por exemplo, disjuntores como esse aqui do meio, vou pintar aqui em verde, tá? Que podem substituir a função desse disjuntor aqui. Como? Fechando essa chave, tá? Armando esse disjuntor. Quando eu falo armar, é fechar os contatos. E oferecendo o caminho até a barra principal. Certo? Então, pequeno exemplo. Tá? Enfim, lá em subestações vocês já viram ou vão ver outros tipos de arranjos, né? Disjuntor e meio. Talvez seja mais... o arranjo de barras com a maior confiabilidade existente nos dias de hoje, tá? Talvez em todos os tempos. Tá? Aqui tem uma simbologia que eu apresento para vocês. Isso aqui depende do sistema supervisório utilizado. Tá? Eu já fui em vários centros de controle de usinas, do sistema, da SE, da RGE, quando era RGE. E eu posso falar por minha experiência própria que essa codificação de cores aqui não é nem de longe uma norma. Tá? Mas normalmente é o que a gente encontra. Tá? Preto, fechado, não achurado, ou branco, né? Aberto. Vermelho, simbolizando que o disjuntor está quente, então ele está fechado. Verde, situação de aberto. Amarelo ou laranja, quando ele está em manutenção. Tá? A CE, por exemplo, ele tem outra simbologia, vocês colocam alguns círculos aqui, e sei lá, tá? De repente, para representar defeito interno, tá? Que falta interna no disjuntor é diferente de falta na rede. Falta interna no disjuntor, quem deve operar a proteção própria do disjuntor. Então, essa simbologia normalmente é utilizada em relação tendo o disjuntor uma função em relação ao sistema. Tá? Então, para o sistema, esse disjuntor está fechado, ou ele está em aberto, ou ele está em manutenção. Tá? Mas pode assumir outras cores e simbologias também distintas. Então, como eu comentei, né, função do disjuntor é ser uma câmara de extinção de arco, tá, para fazer seccionamento sobre carga de forma segura e controlada. Por que isso? Primeiro, porque a natureza altamente indutiva do CEP, tá, a gente está estudando desde o primeiro dia da aula, o primeiro dia dessa disciplina, a gente sempre está simplificando o sistema para sistemas puramente reativos, né, indutivos, porque é a característica mais forte do CEP. E por existir isso, né, existe uma dinâmica, né, certo, associada ao indutor, que ele não consegue entregar toda a energia quando acontece um curto-circuito. Existe uma entrega gradual, né? Aí entra lá a componente DC, entra a decaimento lá da componente assimétrica, né? Então, existe uma constante de tempo associada ao circuito, né? RL, equivalente do CEP. Então, eu não consigo fazer interrupção. Se eu não consigo fazer interrupção instantânea,
vai existir arco elétrico. E conforme vai abrindo os contatos, né, certo? Esse arco tende a se extinguir, porque conforme vai aumentando os contatos, vocês vão aumentando o material de elétrico existente entre esses dois contatos. Então, lá no início do século passado, surgiu a ideia de inserir óleo dentro do disjuntor, tá? Porque o óleo tem, sei lá, quantas mil vezes mais constante de elétrica que o ar, tá? Então, eu conseguiria fazer o seccionamento da rede sobre carga em uma região menor, tá? E aí já começou o estudo dos tipos de materiais e os tipos construtivos, né, de disjuntores. Enfim, tá? Em relação ao arco elétrico, é importante salientar aqui, tá, que enquanto existe arco, existe fluxo de corrente, tá? Fluxo de corrente só se encerra no momento que a gente não tem mais nenhum tipo de arco elétrico. E como é que funciona o disjuntor, de forma geral, tá? Basicamente, a operação do disjuntor começa no instante que a corrente CA, que está passando em cada um dos polos desse disjuntor, caso seja um disjuntor tripolar, que é um disjuntor adequado para um sistema trifásico, né? A corrente passa por zero. Então, no momento que ele passa por zero, ele faz seccionamento. Tá? Por que isso? Porque é mais fácil esfriar, né? Arrefecer os contatos. Né? E aqui vocês enxergam até o gráfico aqui, né? Corrente vai vindo aqui até o instante que há o chaveamento, né? A abertura dos contatos, tá? Só que no momento que tu abre os contatos, existem duas dinâmicas, né? O surgimento do arco e a abertura dos contatos, tá? Até atingir a posição final, né? Que é a de abertura máxima. Antigamente, esse tempo da abertura inicial até a abertura final era razoavelmente grande, tá? De tal forma que o arco elétrico tendia a desaparecer antes da abertura completa dos disjuntores, né? Dos contatos do disjuntor, tá? Hoje em dia a gente tem disjuntores muito rápidos, tá? Ultra rápidos, eu acho que é a classificação mais utilizada, tá? Que os contatos do disjuntor, tá? Digamos aqui está o disjuntor, né? Esses contatos se abrem, né? Certo? Só que se abrem tão rápido, tá? Que o arco permanece mesmo após a abertura completa dos contatos. Então, isso é um problema, e esse problema está sendo representado aqui embaixo nessa imagem. Enquanto existe arco, tá? Significa que há tensão, tá? E essa tensão tende a restabelecer o sistema, né? Mesmo que o arco tenha desaparecido, que é o caso que está sendo ilustrado aqui nesse segundo ponto, né? Ainda existe a capacidade de reenergizar e recriar o arco, tá? Que é devido a essa tensão transitória de recuperação, TTR, tá? Que surge nesse seccionamento e normalmente ele está nesse range, 1,5 até 3 vezes a tensão nominal. Então, uma interrupção bem sucedida, tá, é aquela que eu consigo abrir, tá, todos os contatos até a posição final, antes da tensão, antes da tensão alcançar o pico, né? Uma falha interrupção, que normalmente é associada a esses disjuntores mais novos, é esse segundo caso, tá? Hoje em dia, isso aqui não é uma falha, porque o disjuntor já possui dois mecanismos, tá? De fechamento e abertura, né? Certo? De fechamento, desculpa. Que caso o primeiro fechamento, desculpa, dois mecanismos de abertura, que caso a primeira abertura não seja bem sucedida, haverá uma segunda tentativa de abertura em virtude disso aqui, do TTR. E aí eu vou mostrar para vocês um videozinho falando disso, tá? Dessa parte do...
Todo mundo consegue escutar? Sim. Tá? O vídeo está em inglês, tá, pessoal? Mas depois eu comento alguma coisa que seja mais importante. The stored energy spring mechanism provides the force for opening and closing the circuit breaker. It is installed in a compact corrosion-free aluminum housing and is completely isolated from the gas compartments. Roller bearings, a maintenance-free spring mechanism, and a low number of movable parts ensure decades of reliable operation. Proven design principles are used, such as vibration-isolated latches and load-free isolation of the charging mechanism. The springs are charged by an electric motor. As the closing spring is generally charged through the opening spring, the circuit breaker can always be safely tripped, even if the auxiliary power supply fails. Perfeito, pessoal. Então, basicamente, o que nós temos aqui, ó. Isso aqui se não me engano, acho que é o aspecto construtivo mais comum encontrado do juntor, né? Certo? Ele é composto por duas molas, tá? E aqui vocês enxergam que existe uma mola de fechamento, que é essa mola em vermelho, que normalmente é acionada por motor, tá? De vez em quando esse motor falha, daí o operador tem que ir lá no campo com uma haste e fazer operação manual, né? Tipo, uma bomba pneumática, ou no braço mesmo, que nem um macaco hidráulico. Certo? Por que a gente tem duas molas? Porque essa mola, certo? Eu vou tirar o som aqui, certo? Essa mola armazena energia para uma segunda tentativa de abertura do juntor, tá? Então, olha que nota aqui. Na verdade, já tinha sido lá no início, né? Então, a gente acionou a mola, fechou, depois aciona a mola de novo, tá? Para armazenar energia, tá? Para no momento que aconteceu o curto-circuito, vocês vão receber um sinal de trip, que é essa bobina aqui, de trás, né? Que no momento que o disjuntor recebe, ele solta aqui essa mola aqui, né? De abertura, né? E depois, caso vocês tenham aqui uma rápida tentativa de religamento, essa mola aqui já está guardando energia, ela se solta e se fecha, tá? E aqui ainda existe a capacidade, em virtude dessa mola ser menor, mola verde ser menor que a mola vermelha, de haver uma segunda abertura, seja por problema do arco elétrico, seja por uma falta persistente. Talvez aqui é possível fazer isso é específico de alta tensão, um esquema de autorreligamento de uma única tentativa, que é single shot establishment. Não é esse o termo. Eu não lembro, tá? Mas uma tentativa single shot, tá? Por causa do quê? Por causa da limitação do disjuntor de fazer essa múltiplas tentativas, tá? O disjuntor só permite uma única tentativa. Poderia ter mais tentativas? Poderia, tá? Mas existem problemas na alta tensão que praticamente eliminam essa possibilidade, tá? Problemas de estabilidade de tensão, estabilidade de potência, tá? Então, quando muito, né, uma única tentativa de religamento em linhas de transmissão é utilizada em sistema de potência. Uma boa parte das vezes não existe nem essa segunda tentativa aqui de religamento como função de proteção. Certo? Alguma pergunta aqui, pessoal? Entenderam o que é o vídeo? Aqui está explicando o que acontece se o TTR permanecer antes do retorno do dielétrico, né? E aí a gente entra aqui numa questão, antes da gente partir para a seleção dos tipos de disjuntores, tá? Disjuntores podem ser classificados em nível de tensão. Essa tensão aqui pode ser
alta, média, baixa tensão, certo? O tipo de instalação, tá? Esse tipo de instalação é se ele é dead tank ou live tank, tá? Eu vou escrever isso aqui. Tanque vivo ou tanque morto. E o que é a diferença desses dois tipos de disjuntores, tá? Esses dois disjuntores está representado aqui, né? O tanque morto, tá? A câmara de extinção de arco, que é essa parte aqui de baixo, né? Ela está conectada à massa, né? Está conectada ao aterramento. Enquanto desse aqui não, né? Live tank. Certo? Aqui não tô nem colocando em mérito se ele é gás ou se ele é óleo, se é ar comprimido, tá? É apenas a filosofia, tá? O tipo de função que desempenha na rede a gente já viu lá no início, né? Se é para proteção, se é para manutenção. E tipo de câmara de extinção de arco. Tá? E aí vai as tecnologias, né? O mais antigo de todos, que surgiu lá no início do século passado, disjuntor a óleo. Tá? Vocês enxergam aqui uma grande câmara, tá? E aqui tem um dielétrico, e os contatos estão imersos nesse óleo. Tá? Aqui vocês enxergam aqui uma figurinha, tá? Um esquemático mostrando aqui para uma fase contato série por dentro do disjuntor. Tá? E aqui dentro está a válvula, tá? Que faz a abertura, né? Separando o contato da esquerda do contato da direita. Aqui até está sendo representado até o arco que surge durante a separação dos contatos móveis aqui do disjuntor. Disjuntor de ar comprimido, tá? São disjuntores menores, tá? Em que a câmara de extinção tem pressão de ar, tá? E essa pressão aqui aumenta o dielétrico, tá? Várias vezes, de acordo com a pressão utilizada aqui. Então, eles são menores, são mais baratos que a óleo, porque o óleo é muito caro dentro, né? Só que isso aqui tem um problema que ele faz bastante barulho, tá? Lá dentro da subestação é bem chato, tá? De ficar perto desse disjuntor. Tem bastante ruído aqui associado pela pressão do ar. Certo? Eu nunca vi isso aqui em alta tensão. Em média tensão se enxerga, que provavelmente seja isso aqui. Talvez até uns 70 kV, algo desse nível. Mas não acima disso. A vácuo, tá? Quando a vácuo tem uma rigidez dielétrica maior que o ar, maior que o óleo, tá? Então, isso aí permite uma miniaturização do disjuntor. E aí vocês enxergam aqui um disjuntor de média tensão, né? Esse aqui é disjuntor industrial, que vocês enxergam na entrada de indústrias. Aqui do lado até poderia ter um motor, mas não tem, porque ia encarecer muito esse disjuntor. Esse disjuntor até não é tão caro. Acho que, na verdade, eu não vou mentir para vocês. Mas aqui tem uma alavanca, tá? Para fazer aquele acionamento lá das molas internas, né? Então, tu arma uma mola, depois tu arma outra mola, tá? Então, é um pouquinho, bem trabalhoso aqui de agir, né? Enfim, tá? E aqui é o estado da arte, em termos de disjuntor, o gás SF6, o hexafluoroleto de enxofre, né? Certo? Se vocês olharem, é bem pequenininho aqui em cima. Tá? Isso aqui é um live tank, né? Certo? Princípio de funcionamento semelhante ao do ar comprimido, tá? Porque isso aqui eleva uma pressão razoavelmente bem alta. Tá? Aqui mostra um esquemático de como funcionam os contatos, tá? Como que é a abertura. E aqui a gente chega na questão dos requisitos do disjuntor, tá? Que ele deve ter quando ele estiver lá dentro do pátio. Tá? E esses requisitos implicam os requisitos para a seleção do disjuntor. Então, o disjuntor deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, no estado fechado, em regime normal de operação, deve ser capaz de conduzir corrente nominal e suportar correntes de curto-circuito sem que haja aumento de temperatura ou falha mecânica de seus componentes. Tá? Então, o disjuntor, ele tem que suportar corrente de curto-circuito assimétrica. Certo? Quando fechado.
Ele não pode se danificar. Então, na hora que a gente for especificar o disjuntor, a gente tem que, de alguma forma, especificar a maior corrente IRMS possível. No estado fechado ou aberto, em regime normal de operação, deve ser capaz de suportar qualquer tipo de sobretensão dentro dos seus limites de operação. Tá? Por quê? Porque se ele não suportar sobretensão, né? Por exemplo, a TTR lá é muito elevada, ele vai gerar um novo arco, e aí vai religar, né? Reenergizar o sistema. E a gente não quer isso. O disjuntor tem uma mola principal que pode ser utilizado para uma reabertura, tá? Mas, a princípio, a gente já seleciona o disjuntor tendo em vista essa sobretensão máxima, esse TTR, que pode assumir, né? Terceiro, quando funcionando em tensão nominal, deve ser capaz de conduzir ou interromper qualquer corrente dentro de seus limites de operação, sem perder sua função operacional. Que é algo, um complemento do primeiro índice, né? Certo? O disjuntor não pode perder sua função, né? Certo? Se estiver dentro do seu limite, ele tem que ser capaz de abrir. É isso que ele está querendo falar. Na hora que ele for acionado, ele tem que ser capaz de agir de forma rápida e segura. E aí a gente chega nos critérios de seleção. Corrente de falta, ser interrompida por disjuntores, então, é assimétrica, e a gente já sabe que a corrente assimétrica é de difícil obtenção. Por quê? Porque entra a relação x sobre r, entra a relação da constante de tempo, tá? Entra em questão o ângulo alfa, o ângulo θ, né, que aí já implica x sobre r, tá? Que entra toda aquela análise que a gente fez em dezembro do ano passado. Então, o que se aplica na prática, né? É calcular a corrente simétrica. E em cima da corrente simétrica, a gente aplica um fator M. E esse fator M faz a função de todo aquele estudo que a gente fez lá de forma mais detalhada e de forma exata. Tá? Então, aqui existe um fator que é bem aceito, a gente enxerga isso em várias normas, tá? Que pode ser aplicada na hora de a gente escolher o disjuntor. Então, nós vamos ver dois critérios, tá? Primeiro critério, vou botar aqui primeiro critério, corrente instantânea do disjuntor é definida como a corrente que o disjuntor deve operar imediatamente após a falta. A gente já viu, né, que a corrente assimétrica é algo desse tipo, né? Ela assume o valor máximo no início, caso a gente considere a máxima componente DC, e depois vai decaindo em virtude do decaimento DC. Tá? Então, nós temos que, de alguma forma, estimar esse valor aqui, esse valor máximo aqui, da corrente assimétrica. Certo? No caso geral, tá? Depois eu vou mostrar essa norma, se adota-se 1,6, ou seja, 60% acima do valor da corrente simétrica, tá? Por que a gente não usa duas vezes, que poderia ser seria duas vezes o valor máximo? Porque ele é muito raro de acontecer, né? Certo? Se a gente olhar a forma de onda da tensão, vou desenhar aqui do lado. Se a gente lembrar lá da equação seno de alfa menos θ, né, certo? Quando nós temos um sistema puramente reativo, tá, nosso θ é 90 graus. Tá? Então, quando θ é 90 graus e alfa for 90 graus, nós vamos ter a componente IDC máxima, né, certo? Isso corresponderia a esse ponto aqui, ou esse ponto aqui. Se a gente tem a componente DC máxima, a gente tem, em consequência, componente assimétrica máxima, tá? Mas isso aqui, ele é tão raro de acontecer, um curto ocorrer nesse ponto, tá? Que é usual não adotar duas vezes como M,
Tá? Aqui tem um pouco de estatística por trás desse valor. Tá? Além porque, além disso, né, existem outros critérios que são levados dentro do disjuntor que já levam em consideração uma capacidade de segurança. Então, não tem por que levar esse fator a um nível tão alto. Tá? Caso contrário, a gente ia estar superdimensionando o disjuntor, e quando a gente superdimensiona, a gente joga dinheiro fora. Né? Ninguém quer isso, muito menos a concessionária. Então, existem casos mais básicos, né? Abaixo de 5 kV, 1,5, disjuntores a ar, de baixa tensão, 1,25. E existe também o segundo critério, que é a corrente nominal de interrupção, tá? Ou capacidade de ruptura do disjuntor, que é definida como a corrente que o disjuntor deve ser capaz de interromper no instante em que seus contatos se separam. Tá? De novo, vamos voltar para aquela figurinha lá, que eu já apaguei. O que acontece aqui? Na hora que acontece o curto, existe um tempo para a abertura do disjuntor. Tá? Por que isso? Porque o disjuntor ele é um dispositivo mecânico, então, para começar, a abertura nunca é instantânea, então leva um tempo até os contatos se abrirem. E antes de iniciar a abertura do disjuntor, existe o tempo da proteção. E a proteção pode levar meio ciclo, um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, para detectar o defeito e mandar o sinal de trip para o disjuntor. Então, a operação do disjuntor nunca é aqui nesse instante, aqui nesse início aqui. É sempre mais ou menos por aqui. 2, 3 ciclos depois da falta. Tá? E aí entra a capacidade de ruptura. E aí nós temos fatores também para determinar o fator de assimetria, e vocês notam que o fator de assimetria aqui se reduz bastante, uma vez que a corrente assimétrica, tá, em virtude do decaimento DC, tende a se aproximar à componente simétrica. Tá? Então, por isso, os fatores são mais próximos da unidade. Tá? 8 ciclos ou mais, não existe fator nenhum. Aqui a gente assume que a IRMS é igual a IAC. Tá? Aqui, 1,1 IAC, 1,2 IAC e 1,4 IAC. Por que aumenta? Porque aqui são disjuntores mais rápidos, né? Aqui aumenta a velocidade do circuit breaker, né? CB, do disjuntor. Então, por isso que a gente usa um fator maior. Tá? Isso é bem aceito, tá? É aceito nessa norma aqui, até. C37.12.1 de 2018. Que aí rege a escolha de disjuntores em corrente alternada em sistemas acima de 1000 volts, tá? Aqui tem um link, quem tiver interesse pode dar uma olhada. E na próxima aula a gente resolve esse exercício no início da aula. Então, por hoje era isso. Tá? Um abraço.